a nossa orientação do TCC, o trabalho que faz o aluno ficar desesperado, mas não é para se desesperar não, gente, não é não, é um trabalho bem simples. Vocês seguindo aqui as orientações, seguindo os manuais, vocês vão ver que vai ser só a cerejinha do bolo, não tem do que temer. Vamos lá. Essa aula inaugural aqui que eu estou fazendo para vocês, gente, é só uma iniciação no seguinte sentido. Eu vou passar, vou mostrar para vocês lá como que vai funcionar o TCC 1 e 2 e vou deixar os arquivos para vocês compartilhados no grupo. Aliás, já vou fazer isso agora. E aí, minha gente, eu vou pedir para que vocês leiam esses arquivos, porque eles são importantes para a gente poder trabalhar. E vou ajudar vocês aqui a fazer o TCC, escolher o tema, se vocês quiserem me ajuda, né? Buscar aqui alguma dúvida, orientar vocês em alguma dúvida que porventura surja. E já acalmando vocês, porque não é um bicho de 7 cabeças, não. É um trabalho científico. Então, ele tem algumas normas a serem padronizadas, que são padronizadas, né? Que a gente precisa seguir. Então, qual que vai ser a lição de casa agora no final de semana? Vamos ler o TCC, vamos ler aqui os manuais do TCC, manual do aluno, vamos baixar o CopSpider. Que é isso? É um programinha que vai analisar o plágio do TCC de vocês. Não pode ter uma porcentagem de plágio. E aí vocês passem no CopSpider e ele vai dizer qual que é a porcentagem, se vocês podem mandar ou não. Já é uma segurança para vocês, para saber de antemão se vai ter algum problema. E aí vamos fazendo etapa por etapa e enviando para o tutor com prazo de feedback. Esse prazo eu acabei de fazer para vocês e vou compartilhar a tela aqui. Daqui a pouco vocês vão receber lá no grupo um montão de... Deixa eu só abrir aqui para mostrar. Vocês vão receber no grupo um montão de arquivo que eu mandei para vocês. Esse é importante, esse tal de prazos do TCC, pelo seguinte sentido, pessoal. Eu não consegui colocar em PDF, então eu deixei em Word mesmo. Formatei meu computador e ele pagou um monte de arquivo, vou ter que... um monte de programa, e aí eu vou ter que reinstalar. Mas vamos lá. Vejam como que funciona. Isso daqui, gente, não tem outra razão de ser senão ajudar vocês. Vou começar aqui compartilhando a tela com o meu cronograma do TCC. Não é esse. Ah, esse aqui acho que vocês não vão enxergar. Então, deixa eu fechar esse primeiro. Esse aqui é o modelão. Compartilhar aqui novamente. Aula 4 e 5, dosimetria, também não. Isso aqui é depois. Quem não tiver aula e quiser assistir a aula de penal, fica à vontade em participar. Aqui são os cronogramas que eu quero. Acho que consegui. Depois de um longo inverno, depois de apanhar aqui. Esse aqui é o cronograma do TCC 2. TCC 2. Só para dar um exemplo, são os mesmos prazos do TCC 1. São 3 atividades que vocês vão mandar e vai ter a data de abertura e a data final. O que a gente orienta vocês aqui? Existe um prazo para feedback. Esse prazo, gente, tem que aproveitar, porque é o tutor que vai te examinar. Então, a gente tem a possibilidade de submeter o trabalho para avaliação dele e ele corrigir antes de dar nota. Olha aí. Qual que é o prazo fatal
edital final é esse aqui que eu deixei um risco para vocês não seguirem ele. 9 de abril. Eu quero que vocês sigam para enviar a atividade 1 o prazo de 30 de março. Hoje é dia 12, então tem 18 dias para fazer essa primeira etapa. Faça essa etapa aqui até dia 18 e poste. Poste lá no AVA. E aí vocês vão receber o feedback. É até o dia 30, então se terminou antes, maravilha, pode mandar. E eu coloquei para facilitar. Qual que é o próximo? Ó, mais 20 dias aqui. Dia 20 de abril, o segundo, e dia 17 de maio, o terceiro. Lembrando, pessoal, se por um infortúnio da vida, né, se acontecer de não conseguir cumprir esse prazo, pode mandar depois? Pode. Você não vai perder etapa, né? Você vai mandar até 30 de abril, 9 de abril ou 26 de maio. Mas não vamos contar com isso, porque daí vocês vão perder a chance de ter a correção do tutor antes da entrega do trabalho. Assim, vocês vão poder corrigir o que ele orientou para ser corrigido, repostar e conseguir uma nota melhor. Quem sabe até a nota máxima para o TCC. Primeira, então, dica que eu dou para vocês já postei no grupo, sigam esse cronograma. Esquece, pessoal, essa data final aqui para o bem de vocês. Sigam sempre essa primeira. A segunda não tem correção. E aí, se a nota for baixa, vocês vão arrastar uma nota baixa. E a gente quer um TCC nota 10 para fechar com chave de ouro. Falando em notas, o TCC aqui na segunda etapa, ele vale de 0 a 6. E a fase oral, a parte oral do TCC, a defesa do seu trabalho na banca examinadora, ela vale 4. Para passar no TCC, eu preciso de uma nota 6. Mas quem que vai querer um 6 magro no seu TCC, né? No seu histórico, vai lá TCC 6? Ah, ninguém quer, né, pessoal? Vamos para a banca examinadora, vamos lá, dê uma aula para a gente, professores, sobre o seu trabalho, sobre a sua pesquisa. Explica para a gente o que você encontrou ali no seu trabalho. E aí vocês vão conseguir mais de 0 a 4 pontos. E vai ficar com o TCC bem bonito lá no seu histórico, quem sabe com um 10 lá no TCC. Isso é um diferencial, tá, pessoal? É conseguir um emprego no escritório de advocacia, ele vai pedir o seu histórico, vai estar lá um 10 no seu TCC, mostra que você se empenhou, porque o TCC é o trabalho de conclusão de curso, é o fechamento de um ciclo. Então, eu desejo que vocês tirem um 10. Quanto a algumas dúvidas que surgiram na turma da manhã, e eu consegui esclarecer com o Francisco. Eu, galera, estou aqui para orientar vocês e acerca de temas de trabalho, eu gosto de dizer para vocês fazerem um estudo dirigido. Eu tenho os macrotemas que eu vou mostrar para vocês aqui, que não podem fugir dele. Então, deixa eu pegar aqui o manual do TCC, abrir e mostrar. Esse é o do 1. Mas o macrotema, o que eu quero falar sobre ele? Eu gosto de fazer um trabalho voltado para o que o aluno gosta de escrever, porque esse é o segredo do TCC bem feito. Você tem que gostar do que você está escrevendo, porque o segredo dele eu sei o que eu estou fazendo, porque eu estou estudando, eu vejo qualquer coisa sobre o meu tema, eu estou ali pesquisando. E aí vai ficar muito mais fácil de entregar um trabalho legal. E dentro desses macrotemas que aparecem para nós, era para estar aqui no anexo. Dentro desses macrotemas que aparecem para nós, pessoal, eu gosto de deixar vocês, de pedir para vocês fazerem temas que sejam batidos. O que é isso? Nada de querer inovar a ordem jurídica, né? Fazer um TCC sobre por que corrupção não é crime hediondo. Vocês não vão achar nada sobre o tema. Trabalho de graduação, vocês estão acumulando estágio, estão acumulando OAB que está batendo na porta, e o TCC tem que ser um trabalho que qualquer livro que vocês abram,
relacionado a isso, vocês encontrem de forma simples. E não uma coisa que vocês tenham que inovar. Deixa isso para quando vocês forem fazer a tese de doutorado de vocês. Aqui, pega um tema batido. Minha sugestão. Pega lá um tema que tenha relação com o que você gosta e pretende fazer a segunda fase da OAB. Segunda fase da OAB eu pretendo fazer, professora, penal, civil, trabalhista, tributário, administrativo, constitucional. O que mais que tem, gente? Aquela empresarial, não lembro mais o que tem. Penal, civil, administrativo, enfim. E aí, dentro desses macro temas de segunda fase da OAB, sugestão, a gente escolhe um tema batido ali, que todo livro, por exemplo, de direito do trabalho, comercial, direito penal, administrativo, tenha. Como a minha área é penal, eu gosto de dar dica para vocês, por exemplo, de penal, mas qualquer outra área eu posso ajudar em alguma coisa, por menos que seja. Mas, por exemplo, lá no direito penal, um tema abatido, liberdade condicional. Todos os livros de penal, parte geral, vocês vão encontrar liberdade condicional. E a partir desse tema, criar uma questão-problema para esse tema. O que é questão-problema? Nada mais é do que se fazer uma pergunta para o tema. O que você quer trazer para a comunidade acadêmica, seus colegas? Se o seu trabalho tiver nota 10, ele vai ser exposto na biblioteca, nós podemos publicar ele numa revista jurídica, transformar ele em artigo e publicar numa revista jurídica. Então, o que você vai trazer de novo? O que você vai trazer sobre o tema liberdade condicional? Então, você tem que fazer uma pergunta para o tema, né? Aí coloca assim, por exemplo, tema, liberdade condicional. Vejam que eu estou restringindo. Professor que for lá no seu TCC não pode perguntar para você sobre teoria do crime, porque você está falando de liberdade condicional. Então, ó, eu amordacei o meu examinador. E dentro da liberdade condicional, eu faço uma pergunta, questão problema lá. Deixa eu inventar uma aqui na hora. Liberdade condicional. Ainda poder, a liberdade condicional é um direito subjetivo do réu, ou seja, o juiz não pode deixar, ou liberdade condicional contribui para a ressocialização, né? Estou falando de um benefício penal, né? Um benefício. Aí eu vou começar a falar sobre os objetivos, né? Deixa eu seguir aqui. Vou falar sobre os objetivos e estou cumprindo já a seção 1. Mas eu já estou colocando aqui. Nem sei o que eu estou compartilhando com vocês. Espera aí. Acho que agora vai ficar melhor. Ó, no TCC1. Vai, filho, mostra aqui. Olha lá. Já estou falando. Ah, esse aqui é o manual do TCC1. Eu mandei tudo no grupo. Então, se você está no TCC2, leia só o manual do TCC2. Falando do TCC1, quais cronogramas que nós vamos cumprir? Aí depois eu passo para o TCC2. Deixa eu ir para baixo. Naquele prazo que eu dei, não no prazo que o AVA colocou, que ali vocês podem deixar o tutor sem nada, sem correção, né? Vocês sem correção. Cadê as atividades aqui? Opa, olha lá. Etapa 1, são 3 etapas, né? São 3 etapas. Na etapa 1, você vai ter 2.000 pontos, 2.000 pontos, etapa 3, 6.000, e pode terminar o pré-projeto do TCC, que é o TCC1, com 10. Aí, vocês vão para o TCC2 com já uma nota ótima. Eu queria achar aquele aqui, achei. A etapa 1. Então, essa é a sua primeira atividade. Nela, você deverá obrigatoriamente apresentar um problema de pesquisa
tema, objetivo geral e específico, no mínimo 3 dos específicos, e uma justificativa. O que é isso? Escolhi o tema dentro dos macrotemas. Ah, professora, eu vou fazer segunda fase direito do trabalho na OAB. Então já começa, o TCC fala sobre direito do trabalho, se você gosta dessa área. Já vai te facilitar lá na prova da OAB, né? A gente já está fazendo de forma um estudo mais dirigido. E qual que vai ser, então, o meu problema de pesquisa? Repetindo, eu estou fazendo uma pergunta para o meu tema, porque eu vou, durante o meu TCC, responder essa pergunta, né? Liberdade condicional é um instituto que ressocializa o condenado? Interrogo. Porque quem lê o meu trabalho quer saber no final se a liberdade condicional ressocializa ou não. E aí, quais os objetivos, o objetivo geral? Tratar da liberdade condicional nos moldes que ela foi implantada no Brasil. Nos requisitos específicos, quais? Aí eu vou usar 3, né? 3. Aqui eu estou dizendo quais são os passos no objetivo, quais são os passos que eu vou cumprir para explicar o tema. Isso daqui lá na frente vai virar o nosso sumário, os capítulos do trabalho. Nossa, foi lindo. Os capítulos do trabalho. Então, o objetivo geral, explicar, primeiro, né, vou falar da liberdade condicional nos moldes da lei que foi implantado. Ah, ele veio com o Código Penal original. Não tem problema, coloca lá. Objetivos específicos. Aí eu vou tratar quem pode ter esse benefício, quando pode ter esse benefício, ainda existe exame criminológico? Estou dando um exemplo aqui. E a justificativa, por quê? O que esse meu tema traz para a comunidade acadêmica? O que ele vai trazer de inovação? O que ele vai trazer de bom? Aí a gente puxa a sardinha para a brasa do nosso trabalho e vai dizer que vai revolucionar, né? Depois que todo mundo tiver essa nova visão da liberdade condicional, o tema é de grande relevância e vai trazer muitos frutos para os futuros acadêmicos e tal. Pronto, já fiz uma justificativa aqui. A segunda, o que eu vou fazer na segunda etapa? Lembrando, né, gente, aqui no 1 ainda, eu vou mandar no prazo de feedback. Se o tutor se ele encontrar alguma coisa errada, ele vai apontar onde está o erro, a gente corrige e reposta. Atenção para o prazo final da repostagem com a correção. Na etapa 2, segunda etapa, nessa atividade você deverá obrigatoriamente apresentar os itens desenvolvidos e corrigidos da 1, já fiz isso, né? Mas o que é? É um trabalho que eu tenho um modelão e eu vou trabalhar em cima desse modelão, da primeira até a última etapa. Eu corrijo e vou acrescentar o quê? Eu vou acrescentar a fundamentação, onde eu vou buscar isso, meu Deus, onde eu vou buscar isso, qual a metodologia. Professora, eu quero ir nos presídios para ver. Não, não precisa, pode ser a metodologia só de pesquisa bibliográfica, não precisa de outro tipo de metodologia, não. Que impreterivelmente deverá ser uma revisão de leitura. Revisão de leitura é a mesma coisa de pesquisa bibliográfica, tá? O cronograma, que a gente já tem, mas vocês vão colocar lá, refazer aquele cronograma. As referências utilizadas segundo o tema proposto. Referências, o que é isso, pessoal? Aí eu deixei para vocês à tarde um vídeo que eu gravei de uma aula sobre o TCC, e aí eu ensino vocês a fazer citação direta, citação indireta, citação curta, e toda citação que eu colocar, eu preciso ir lá no final e fazer a referência. Ó, ai meu Deus, deixa eu fechar aqui esse zap aqui, o business. Preciso fazer a referência. Ai, agora eu... Pronto. Preciso fazer a referência. Por quê? Lembra que a gente vai passar no manual antiplágio? Então, se eu coloquei um trecho de algum autor, vai aparecer como plágio. Mas se tem a referência lá atrás, coloca o númerozinho, aparece a referência,
não vai ter problema, porque eu estou indicando a fonte. Última tarefa aqui do TCC. A 3, terceira etapa. Na segunda, mando para o tutor antes do prazo final, prazinho que eu deixei lá, ele devolve, corrijo, devolve de novo, ele posta uma nota boa para mim. Terceira etapa. Nessa atividade é obrigatória a apresentação dos conteúdos desenvolvidos e já avaliados da seção 1 e 2. Vejam que acumula. A gente vai usar um único arquivo. Nessa última etapa, você deve apresentar a introdução do seu trabalho. Aí eu vou começar a escrever sobre o meu trabalho, fazer uma introdução. Por exemplo, estou falando da liberdade condicional. Então, eu já peguei uns 3, 4 autores, o que eles falaram sobre liberdade condicional, e eu já tenho um arcabouço para eu começar a escrever sobre esse tema. Eu já anotei as partes principais, então eu já tenho uma reflexão acerca desse tema. E esse primeiro TCC aqui, pessoal, ele é o primeiro TCC não, pré-projeto, ele é um esqueleto do TCC. Para quem nunca viu, eu vou mostrar aqui para vocês um modelo dele, que a faculdade já manda para a gente e já deixa bem, já com as normas da BNT bonitinha. Então, não troque margem, não troque tamanho de letra, não troque nada, deixa do jeito que está. Já é uma mão na roda para nós. Vou compartilhar aqui para vocês. A gente vai ver o modelo do TCC. Sem essa de ficar TCC 1, TCC 2, TCC acabado, TCC quase pronto. Não, faz um modelo só e vai em cima dele. Depois vejam no manual, tem uma forma para vocês salvarem o TCC, um nome para vocês salvarem, para mandar para o tutor. Não é salvar do jeito que quiser, não. Tem um nome específico para mandar. Aí aqui, em cima desse documento do Word, nós vamos criar o nosso TCC. Essas partezinhas em amarelo, elas vão só aparecer para explicar para a gente alguma coisa. Antes de mandar, a gente tira. Então, comecei, inseri o logo da Anhanguera, peguei um logo, inseri. Nome do autor do trabalho. Eu venho aqui, ó. Marisa. Aí, aqui está dizendo qual que é a formatação aqui. Vamos ver se está certo, ó. Tem que ser Arial 16. Então, eu seleciono e vamos ver se está, ó. Caixa alta, que é letra maiúscula, fonte Arial 16 centralizado. Ó, Arial, confirma aqui, 16 está centralizado. Então, eu posso tirar essa parte aqui, porque eu já cumpri. Depois, todo o texto com fundo amarelo é explicativo, ele deve ser apagado depois de lidas as considerações de cada item, devendo ser retirado o grifo amarelo de todos os textos decorrentes do modelo. Encaminhe um trabalho limpo, enviando apenas a atividade solicitada. Muito importante, a qualquer momento seu trabalho será submetido às ferramentas de varredura para detecção de similaridade. Caso sejam detectadas, seu trabalho poderá ser invalidado em qualquer uma das atividades. Antes de começar o trabalho, leia o manual para compreender todos os itens obrigatórios. Está dizendo aqui, passa seu trabalho no CopSpider antes de mandar. Aí, título do trabalho, subtítulo. Aí eu vou colocar aqui, né? Livramento condicional. Já adianto para você, quem quiser fazer, o preso odeia livramento condicional. Quem foi meu aluno de teoria das penas sabe o porquê. Subtítulo, né? Aí a gente pode pôr um subtítulo bem instigante para a pessoa ver e querer ler, né? Um mal necessário. Ó, mas mal necessário. Mal é contrário de bem, então é com ele. Agora eu fiquei com vontade de ler, quero saber o que é isso. E aí eu confirmo. Livramento condicional, caixa alta, tá certo, ó, Arial 16. Depois, subtítulo, em caixa alta, fonte Arial 16. Então, tá errado.
não tem que ter ponto final, caixa alta, Arial 16. Então, como que eu faço caixa alta? Eu venho aqui, maiúscula, ó, mas aí não tem negrito. Caixa alta, fonte Arial 16, sem negrito. Agora tá certo. Aí depois escolha do tema. O tema é o assunto geral sobre o que se quer investigar, ou seja, qual a área do curso que você tem mais afinidade e deseja escrever a respeito. Porém, é obrigatório estar relacionada nos macrotemas já propostos, estabelecidos no manual. Macrotemas associados à área distinta, não pode. Nós tivemos alunos, por exemplo, que quiseram fazer trabalhos que não tinham nada do direito. Nós estamos fazendo trabalho jurídico. Vocês têm que se fundamentar em lei, em direito, nada de fugir disso. Para finalizar, ó, título é a delimitação do tema, é o foco principal que será dado ao seu trabalho. Lembre-se que o título deve ser bem elaborado, mostrando de maneira clara e sucinta o que será elaborado no TCC. Não coloque ponto final após o título, só utilize o subtítulo se for necessário. Eu achei legal isso aqui, porque na hora que lê, vai falar, mas por que o livramento condicional é um mal necessário? Mal para quem? Aí faço depois a justificativa, eu vou dar aqui, ó, eu vou dar aqui uma justificativa, vou fazer uma questão problema, vou preencher os requisitos, e ó, taquei pau no carinho. Agora vamos falar só um pouquinho do TCC 2, porque hoje, conforme eu já disse para vocês, é uma aulinha só para cobrar vocês que leiam os manuais aqui. Deixa eu compartilhar de novo o Windows. O Windows não. O navegador. Navegador. E aí, pessoal, se vocês quiserem que eu ajude vocês com a escolha do tema, na próxima aula, que vai ser sexta que vem, plantão 11 e plantão 6h30, é só vocês virem conversar comigo, que aí vocês vão falar e daí eu ajudo vocês, tá? Eu não consigo atender vocês por WhatsApp nessa orientação, porque pelo WhatsApp eu já tenho a coordenação. Então, quando eu tinha minha vida pacata, só de professora, eu conseguia. Só não, né, gente? É muita coisa, todo lado, né? Não tô aqui para ficar chorando também. Peraí. Vamos, então, compartilhar a tela com vocês. Eu compartilhei o navegador errado. Temos mais 3 minutos, mas aí a gente continua. Cadê eu? Achei eu aqui. Manual TCC 1, quero manual TCC 2. Manual TCC 2. O TCC 2, vocês vão lá no arquivo que vocês têm do TCC 1, que vocês tiraram 10 e vão começar a escrever. Então, para escrever, pessoal, eu preciso saber o que eu estou fazendo, preciso ler bastante sobre o tema. Então, leio sobre o tema e começo a escrever. E aí eu vou ter também 3 atividades para mandar. Vou ter 3 atividades. Estou tentando chegar lá. Olha lá, estou quase. Será que eu passei? Orientação. Cadê aquela partezinha da atividade? Aqui, atividades. Olha lá. Atividade 1, que é essa aqui que a gente vai fazer até dia 30 de março. Esta será a sua primeira atividade. Nela você deverá obrigatoriamente apresentar a introdução, contendo a descrição do problema de pesquisa, a apresentação do tema, objetivo geral específico, metodologia utilizada, que impreterivelmente deverá ser uma revisão de leitura, justificativa e estrutura do trabalho. Além disso, você desenvolverá o capítulo 1, com base na fundamentação teórica pesquisada e apresentada anteriormente. Você deverá apresentar as referências utilizadas nessa etapa. Nada mais é do que o pré-projeto que nós fizemos no TCC 1, mais o capítulo 1. E aqui,
Alguns aluninhos falaram assim para mim, professor, eu queria mudar meu tema, porque eu estou fazendo civil, mas eu quero fazer OAB trabalhista. E agora para eu mudar? Aí conversei com o professor Francisco, ele falou, olha, a gente não recomenda porque vai ter que começar do zero, já que vocês já fizeram pré-projeto, quem está no TCC2. Mas se você quer mudar, você vai ter que refazer. Precisa fazer a matéria novamente? Não. Mas vai começar do zero, vai ter que colocar de novo o tema, problema de pesquisa, porque vejam, na entrega da primeira atividade, já tem que vir com um pré-projeto, ó, até aqui é pré-projeto. Não, até aqui, ó, vocês já têm pronto no pré-projeto. Vocês só vão fazer a mais o capítulo 1. Aí fez o capítulo 1, discorreu sobre o capítulo 1, pode ser colocado subtemas. Aí no capítulo 1 vocês vão falar, por exemplo, da parte histórica, vocês vão falar dos conceitos, o que a doutrina, a jurisprudência pensa sobre isso. Manda para o tutor, com o prazo do feedback ele vai devolver para vocês. Atividade 2, mesma coisa. Nessa a gente vai corrigir, devolver e acrescentar o capítulo 2 e o 3. Aqui é para escrever, gente, aqui é para escrever. Como eu escrevo? Me inteirando do tema. E aí eu tenho que me atentar para as referências bibliográficas, citações que a gente precisa fazer. Olha lá, o tema proposto, orientação. Lembre-se de acrescentar referências utilizadas nessa etapa. Se eu citei o cidadão aqui, essa ideia não foi minha, essa ideia foi dele, eu tenho que referenciar lá no final. Passa no CopySpider. Por fim, quando a gente já tiver com a taça na mão, ó, a unidade 3. Nessa é obrigatória a apresentação de tudo, conteúdo, e apresentar os elementos pré-textuais e pós-textuais. Aí aqui eu vou colocar, né, tudo certinho, capa, contracapa, o sumário, se tiver lá uma conclusão, vai colocar uma conclusão, lá em cima tá os itens que compõem o pré e o pós-textual. Devolverá as considerações finais, refletindo acerca dos objetivos. Lembra aqueles objetivos que a gente colocou no pré-projeto? Será que a gente chegou na solução? Será que a gente respondeu a questão problema? E uma dica, sempre o professor da banca vai perguntar, qual que é a sua questão problema? Você conseguiu responder? Aqui, né? Se o livramento condicional, ele ainda existe no Brasil, se nós podemos, eu nem lembro mais a questão problema que eu coloquei, que eu inventei agora, mas consegui responder? Então, ó, meu trabalho tá ok, tá 10. Então, galera, eu vou ter que, já chegamos no fim dessa orientação, na próxima semana nós vamos dividir a aula, nós vamos colocar vamos colocar o pessoal do TCC1 numa semana e na outra semana o TCC2, para que a gente possa fazer de forma mais personalizada e ajudar vocês. Eu estou 5 minutos se vocês quiserem fazer alguma pergunta para mim, pessoal. Gostaram? Conseguiram entender? Não tenham medo do TCC, gente. E aí? Tem alguém me ouvindo? Professora. Oh! Professora, boa noite. Tudo bem? Oi, professora, boa noite. Tô ouvindo, Kleber, que eu tô comendo aqui, ó, meu bem. Tá bom. É o seguinte, então eu devo continuar no mesmo assunto do trabalho que eu estava fazendo do ano passado, né? Sim, Kleber, mesma coisa. Inclusive, Tá. pega o último arquivo que o tutor deu, a palavra final, e a partir dele você começa o capítulo 1. Tá, eu continuo de lá, então seria... Tá bom, então, é essa a minha dúvida. Coisa feia comendo na aula, né? Mais alguém, galera? Beijão, Clébio. Beijo, professora. Não, mais ninguém? Rega feio? Pergunta? Ninguém? Professora, Oi. eu queria, na realidade, um auxílio de como que, eu não sei como é que não tenho um tema específico, tem algumas coisas na minha mente que eu já tinha praticamente preparado, pensado desde
do semestre anterior, e algo que tinha me chamado a atenção, mas aí eu queria ver se esse seria um bom tema, se eu posso Pode continuar, eu falar, queria Raul. mesmo esses conselhos. Você está no Na TCC realidade, 2 ou está no 1? eu estou num. No 1. O que você gosta Qual que é a matéria que você gosta? Então, eu me identifico bastante com direito civil e algumas partes assim de direito penal. Tá. E qual que era o tema que você tinha em mente? Assim, eu trabalho no jurídico da PagSeguro, né? Uhum. E eu pego bastante casos, questão assim de fraudes, e é um tema bem novo, né, em relação aos bancos digitais, e é um tema bem abrangente também. Eu pensei em fazer sobre os criminosos virtuais, né, os crimes cibernéticos. Raul, eu É, não indico para você, sabe por quê? Eu não estou cortando sua asa. Se você quiser fazer, tudo bem. O que que é o problema? Você pretende fazer o AB de quê? OAB, também não pensei. Então, por quê, Raul? Eu falaria para você usar esse tema que você quer para uma pós-graduação. Na graduação, a gente está estudando com vistas à OAB, não é? Crime cibernético não cai na segunda fase da OAB. Você quer fazer? Maravilha. Mas se você for fazer o OAB, você vai ter que começar do zero, estudar. E o TCC, você vai ficar especialista, entre aspas, naquele tema. Ninguém sabe, nem o professor sabe mais desse tema do que você. Então, imagina que sorte, por exemplo, você fazer um trabalho de conclusão de curso sobre, por exemplo, você gosta de penal e de civil. Aí você faz de civil, você vai falar sobre, regime de bens. Você vai discorrer sobre o regime de bens, qual que é a tradição brasileira do regime de bens, enfim. Chega na segunda fase da OAB, você se depara com perguntas ou com uma peça versando sobre regime de bens. Você vai deitar e rolar. Essa é a minha indicação para vocês. Mas se você falar, não, eu gosto de crimes cibernéticos, eu vou estudar sobre isso. Então, antes de fazer isso, dá uma pesquisada, ver se existem livros sobre isso, porque você vai precisar de bibliografia disso. Então, por isso que eu falo, faça um tema batido, tema que já não tem mais o que falar sobre isso, porque você vai ter dificuldade de achar bibliografia, e isso é muito importante no TCC. Aí, quando você estiver fazendo sua pós, aí você fica mais tranquilo, porque daí você tem só a pós para fazer, você não tem OAB, você não tem estágio, você não tem um monte de coisa para se preocupar, entendeu? Entendi. Pensa aí o que você quer da segunda fase da OAB, e aí eu ajudo você no tema. Se quiser manter nesse, mantenha, mas veja antes se existe livro para você pesquisar. Na realidade eu já achei alguns livros a respeito, falando o direito digital em si, os crimes digitais, né? Já achei também. Só que Então, não é tão comum como o regime de bens, né? Regime de bens você tem uma vasta então lista de pensa autores, né? nisso e fica, eu só dou dica aqui, fica a seu critério, Raul. Não estou aqui para tirar, cortar a asa de ninguém. Pensa aí, e aí você começa a escrever, começa a ler, começa a escrever. Se não gostar, tem a possibilidade no TCC2 você trocar de tema, mas aí você começa do zero, conforme eu expliquei aqui. Eu vou ter que cortar vocês, gente, que eu vou começar a aula daqui a pouquinho, então eu não posso mais ficar aqui. Guardem as questões que vocês tiverem para a próxima aula. Aí na próxima aula eu estou aqui só para tirar dúvidas. Leiam o material que eu mandei para vocês, tá bom? Beijão, ótimo final de semana e boa aula para vocês. Obrigada, pessoal. Esqueci de